Bom, pessoal, hoje então a gente vai tratar com vocês aqui do artigo 156, as formas de extinção do crédito tributário. Na verdade, o artigo 156, ele traz pra gente 11 formas que provocam a extinção do crédito tributário. Como a gente viu até agora, as hipóteses previstas em lei, quando ocorridas, faz surgir o fato gerador. Por quanto disso vai surgir a obrigação tributária. Surgir a obrigação tributária, tem o crédito tributário naquele momento, já quando a gente adotou essa tese de que a obrigação surgir do crédito só surge junto, eu teria então a possibilidade do quê? De um período em que o Estado vai poder constituir de forma definitiva esse crédito tributário para que possa vir a cobrar, tá? Então, justamente nesse momento em que aquela prescrição legal venha a ocorrer, tá? Venha a ocorrer a prescrição legal, que é a hipótese prevista em lei, a hipótese de incidência tributária, aquele algo abstrato, venha a se materializar de fato o fato gerador, nasce a obrigação tributária, concomitantemente o crédito tributário. E com isso, o Estado então tem um período para que possa fazer a constituição do crédito tributário. Mas a ideia não é que ele tem que fazer a constituição do crédito tributário e aí prossiga na execução, prossiga na cobrança. A ideia é que, ocorrido o fato gerador, tendo o crédito tributário, se constitui e se faz o pagamento. E aí se extingue esse crédito, beleza? Mas existem outras formas também de fazer a extinção do crédito tributário, não só com o pagamento. Às vezes eu posso ter um recurso administrativo, um recurso judicial, uma decisão judicial, uma decisão administrativa que venha provocar a extinção desse crédito, beleza? Então essas formas já estão previstas no artigo 156 do Código Tributário Nacional, que seriam elas: pagamento, compensação, dação em pagamento, a remissão, decadência e prescrição, conversão de depósito em renda, pagamento antecipado e a homologação do lançamento, consignação em pagamento, decisão administrativa irrefutável, decisão judicial passada em julgado e a dação em pagamento de bens imóveis. Essas são as formas, modalidades que provocam a extinção do crédito tributário, uma vez estando ele definitivamente constituído, beleza? O primeiro que a gente vai analisar aqui seria o inciso 1, que é justamente o pagamento. É o mais comum, é o mais usual, é aquele que a gente tem uma visão não só para o direito tributário, como o direito comum também. Direito civil, as formas de cumprimento das obrigações também se perfaz ali pelo pagamento. A maior parte das obrigações são cumpridas por meio do pagamento. O diferencial vai ser o que no direito tributário? Como esse pagamento aqui é referente a tributos, eu tenho lá o pagamento de um cumprimento de uma obrigação tributária principal, pagar um tributo, uma penalidade pecuniária, entregar algo, entregar dinheiro para o fisco, esse valor só pode ser cumprido em moeda nacional e em dinheiro, tá? Então eu tenho a prescrição do artigo 162 do Código Tributário Nacional, que traz para a gente uma regulamentação de como seria feito o pagamento de acordo com a legislação tributária. Portanto, a realização desse pagamento tem que ser em dinheiro. E o dinheiro, o Brasil não adotou a dolarização do mercado interno, como aconteceu com alguns países, como México e Argentina. Lá em 94, 95, a gente criou uma nova estrutura de moeda, criou uma nova moeda, que foi o real. Então, o pagamento de tributos no Brasil, a gente faz então por meio de dinheiro, moeda corrente. No nosso caso, o real, moeda corrente então nacional. O problema já começa nesse ponto, nos incisos do artigo 162, que ele dá pra gente a ideia de que eu poderia pagar o tributo sim, com outras formas que não pagamento. E aí ele cita no seu inciso 1 que eu posso pagar através de cheque ou vale postal. Mas vamos analisar o seguinte: se cair para vocês uma questão de prova de ordem, concurso público, são formas de pagamento de tributo, cheque e vale postal, questões objetivas, está correto. É a prescrição que eu tenho no artigo 132, inciso 1. Agora, se eu tiver a possibilidade de escrever, eu tenho que justificar, eu tenho que fundamentar. Por quê? Nas questões escritas, eu ganho ponto ou perco ponto, ou melhor, deixo de ganhar ponto, a depender do quê? Da minha fundamentação. Então, quanto mais conhecimento demonstrar, melhor vai ser. E nesse caso, o cheque e o vale postal, como formas de pagamento do tributo, a gente tem que ter um grande análise com relação a isso. A interpretação tem que ter uma mitigação muito grande com relação a ela. Por quê? Eu não faço o pagamento do tributo por meio do cheque em si. Eu não faço o pagamento do tributo por meio do vale postal. Esses documentos, eles são simplesmente a comprovação de que eu entreguei um dinheiro para o fisco e aí eu tive a compensação com aquela extinção do crédito. Por quê? Paguei, entreguei um cheque, se conseguir, pagar através de cheque, ele só vai ter a configuração de pagamento quando esse cheque foi convertido em dinheiro, ou seja, quando houver a compensação do valor expresso nesse documento em dinheiro. Então, na verdade, só vai extinguir o crédito tributário por meio do pagamento com cheque quando houver a compensação desse cheque.
Tanto é assim que se lá, depois de 15, 20 dias, o cheque retornar sem fundo, não conseguir então fazer essa compensação porque não tinha fundos, o que acontece? A computação dos encargos da mora não vão se dar no momento que o cheque não foi compensado. Vai se dar então no momento do vencimento do título, que é naquele momento que deveria ser pago aquele título. Então se passaram 15 dias, 20 dias, 30 dias, 6 meses, eu vou computar então lá atrás do momento onde teve o vencimento, certo? Porque a extinção se dá por meio do pagamento se o cheque for compensado. Da mesma forma, o Vale Postal. O Vale Postal é um pouco diferente. Por quê? A gente ia antes nas agências do Correio, quando você não tinha facilidade com cheque, facilidade com banco, você ia até a agência do Correio, que atendia todo o território nacional, comprava o Vale Postal e mandava uma pessoa. Quando essa pessoa recebia esse Vale Postal, ela ia até a agência e trocava esse vale em dinheiro. Então também, da mesma forma, poderia utilizar esse vale postal como forma de pagamento de tributo. Agora veja bem, de uma forma ou de outra, só vai extinguir o crédito tributário o dinheiro, a conversão. E é por isso que eu comecei a aula falando para vocês isso. Pago o tributo no Brasil em dinheiro, em moeda corrente, hoje o real, beleza? O inciso 2 vai mais a fundo ainda. Ele cita como formas de pagamento o quê? O estampilho, papel selado e processo mecânico, tá? 3 formas, então, também de confirmação que em algum momento entreguei dinheiro para o fisco e esse momento, então, nesse momento de entrega de dinheiro para o fisco, eu tive a compensação dos tributos, beleza? Tive a compensação não, tive o pagamento do tributo. Ou seja, estampilho, papel selado, são aqueles selinhos que eu tenho ou colado no instrumento que comprova o pagamento, como era o caso do ITR, ou simplesmente colocado em cima da tampa das bebidas destiladas, do cigarro, que são os selinhos que você tem ali como forma de comprovação do pagamento do tributo. Era utilizado no passado dessa forma, onde a empresa compraria esses selos, hoje chamados de selos IPI, compraria esses selos e comprovariam o pagamento do tributo. Mas veja, eu entreguei dinheiro para o fisco ou para o seu representante e peguei os selos. Esses selos são simplesmente comprovante que em algum momento eu entreguei dinheiro para o fisco e tive a quitação daquele tributo. Então eu só estou confirmando, é um meio de fiscalização do pagamento do tributo e não meio de pagamento do tributo, tá bom? Outro, processo mecânico. Para que eu tenha um processo mecânico, vamos utilizar o banco, tá? Como exemplo. Processo mecânico num título, preciso pagar aquele título. Para eu ter aquela documentação autenticada pelo banco como forma de pagamento, como pagamento realizado, eu tenho que entregar dinheiro para o caixa. Entreguei o dinheiro, ele através do sistema mecânico dá a autenticação que houve o pagamento daquele título, tá? Então da mesma forma, é comprovante de pagamento, não é forma de pagamento do tributo, beleza? Então quando eu cair para vocês lá, artigo 62, quais as formas que eu tenho de pagamento do tributo? E aí cair lá, texto de lei, conforme está no artigo 132, está correto. Cheque, vale postal, estampilho, papel selado e processo mecânico. Agora, se eu tiver a oportunidade de descrever como seriam essas modalidades, aí sim, profunde o tema, fale que o pagamento é em dinheiro, em moeda corrente e essas formas que a gente tem no inciso 1 e 2 são apenas maneiras de confirmar que em algum momento eu entreguei dinheiro para o fisco, entreguei valores para o fisco, beleza? Já em cima disso, de formas de pagamento, importantes para a gente poder trabalhar com direito tributário, e não só direito tributário, mas trabalhar com qualquer área que a gente tenha a computação de juros e multa, quando que eu vou começar a contar juros e quando eu vou começar a contar multa? Primeira coisa, para eu computar os juros, eu tenho que fechar o mês. Fechando o mês, eu consigo calcular os juros do mês passado para aplicação então no próximo mês. Por isso, enquanto não fechar o mês, eu não vou computar os juros. Tá? Já a multa, a partir do momento que me constituo em mora, ela já pode ser aplicada. Então a multa, no dia seguinte em que eu deixei de pagar aquele valor, já pode ser aplicada. Pegando um exemplo na prática, vencimento do título dia 10/1, tá? Quando é que eu começo a computar os juros? Fechando o mês do mês 1, poderia já no primeiro dia do mês seguinte fazer o cómputo dos juros. Portanto, a partir de 1º do mês 2, a partir de 1º de fevereiro, já poderia ser computados os juros sobre aquela dívida, sobre aquela mora, beleza? Agora, e a multa? A multa, dia 10/1 é o vencimento, dia 11/1, dia seguinte, já estou me constituindo em mora porque não paguei em dia. Nesse momento, então, já pode ser cobrado a multa, beleza? Então, juros, fecha-se o mês, multa, no dia seguinte já pode ser feita a cobrança, beleza? Bom, pessoal, passando a forma de pagamento que seria lá a mais comum, a gente começa então a ter aquelas que não são tão comuns, mas são muito utilizadas na prática tributária e, consequentemente, acaba caindo na prova da ordem, acaba caindo em concurso público, tá?
A primeira que a gente vai ter aqui, fora o pagamento, seria a compensação. Compensação ela vai estar prevista no artigo 170 do Código Tributário Nacional e pressupõe o quê? A extinção do crédito tributário pela composição de valores, onde do mesmo lado eu sou credor e devedor. E a mesma pessoa, melhor, a pessoa no lado seguinte, no lado contrário, na relação jurídico-tributária também é credor e devedor, beleza? O que acontece aqui com essa questão? Se eu tenho crédito e débito para com uma pessoa, eu vou compensar até o limite do valor compensável e aí eu pago a diferença. Se sobrar, eu fico com crédito. Se tiver compensação para ser inteira, eu fico então sem ter obrigação nem de pagar e nem o direito de receber. Então vamos supor, eu tenho para com outra pessoa um crédito de R$1 milhão, mas eu tenho um débito com ela de 500 mil. Então, compensando os valores, eu vou recolher então a ela, vou pagar para ela a diferença de 500 mil. Se meu crédito com ela for de 1 milhão, e ela tiver um débito comigo, um crédito comigo de 1 milhão, eu compenso então o que eu tenho de 1 milhão com 1 milhão que eu devo para ela. E aí eu recolho, melhor não recolho nada, porque extingue-se aquela relação, extingue-se aquela obrigação, beleza? A compensação então é dessa forma. Só que no direito tributário, eu preciso de uma lei específica que venha trazer ali as regulamentações referentes justamente a essa forma de compensação. Eu não posso compensar sem ter essa lei. Por mais que eu tenha previsão no artigo 170 do Código Tributário Nacional, com a possibilidade da compensação em matéria tributária como meio de extinção do crédito tributário, e aí fazendo lá uma composição junto com o artigo 156, eu não posso fazer compensação de tributos com débitos tributários do contribuinte se eu não tiver uma lei específica. E para isso existem as leis estaduais, federais e municipais que autorizam então essa compensação. A fins de exemplo, né, a gente tem o que? Lá em 91 veio a lei 8383 que permitia a compensação de tributos, mas falava o seguinte: tributos de mesma espécie realizados pelo contribuinte. Então, independente da autorização do fisco, o contribuinte poderia compensar tributos de mesma espécie. O problema é que essa questão de mesma espécie sempre gerou confusão na doutrina. E aí, esses tributos de mesma espécie, acontecia muitas vezes o quê? Ora, o que são de mesma espécie? Tá? Eu posso ter lá de mesma espécie tributos federais, estaduais e municipais. Eu posso ter de mesma espécie impostos, taxas, contribuições sociais, empréstimo compulsório. Então eu tenho uma conotação, a depender do conceito que eu utilizo, eu posso ter uma conotação diferente de mesma espécie. E aí a Fazenda Pública fazia uma interpretação que seria mais aceitável para ela. Eu teria então a possibilidade de fazer compensação de tributos federais com tributos federais, de mesma espécie então federal. Aí a Fazenda vinha e falou: não, você pode compensar então só o quê? Imposto com imposto. Imposto em contribuição você não pode. E aí foi além. Você pode só compensar o IPI com IPI. Você não pode compensar IPI com imposto de renda. Por quê? Não são de mesma espécie. Então, essa questão de interpretação trazia dificuldades na hora de fazer compensação. Por isso veio em 96 outra norma, a 9.430, trazendo uma alteração com relação à compensação tributária. E aí falava o seguinte: tributos de espécie diferente, então qualquer espécie tributária ali, dentro daquelas regras, né, federal, estadual e municipal, que aí fica competência da União compensar e autorizar a compensação de tributos federais, mas não autoriza a compensação de tributos estaduais, tá? Então cada um dentro da sua competência. Só que eu tinha que fazer um requerimento para a Receita Federal. E esse requerimento morria lá dentro. Tá? Se fazia um requerimento, como tinham vários contribuintes fazendo requerimento, ela não dava conta então de ter uma estrutura interna de análise todo o meio de compensação. Por isso que se utilizava de uma interpretação da própria lei, em que um peticionamento administrativo ele tem um prazo para ser respondido. Se não era respondido naquele prazo, o contribuinte então, por analogia a esse descumprimento administrativo, passava a fazer a compensação dos tributos, beleza? Então essa compensação feita pelo contribuinte, muitas vezes era glosada depois pelo Estado. Ah, mas eu perdi o prazo, a Fazenda não utilizou o prazo para fazer a aceitação. Tá, mas a lei de compensação não falava de um prazo para você analisar. Ela deixava em aberto esse prazo e você pegava um processo administrativo que trazia um prazo diferenciado. Então, a análise feita pela administração pública não também surtiu efeitos. E aí veio lá em 2002, que é a lei que ainda tem a possibilidade do PERDE-COMP, né, a PERDE-DECOMP, criando então, já teve várias alterações, essa norma, mas criando a possibilidade do quê? Da compensação de qualquer tributo administrado pela Receita Federal, tá? Feito diretamente pelo contribuinte, porém,
a sua aceitação final, a sua extinção daquela compensação, a possibilidade de você compensar e extinguir o crédito tributário ficava vinculado à homologação posterior da administração pública. Como é que funciona? Posso pegar qualquer tributo administrado pela Receita Federal. E aí, se eu tenho um crédito federal, faço a compensação de tributos federais. E nesse caso aqui, fazendo então a compensação de tributos federais, mandaria então essa minha compensação para a administração pública, porque posteriormente viesse a homologar. E essa homologação ficaria no mesmo prazo para a declaração por meio homologatório, 5 anos. Então, se a Fazenda Pública recebe um documento onde, ao invés de pagar, eu compensei, e eu mostro a declaração com os valores e a compensação realizada, ele vai para a extinção do crédito tributário ter um prazo de 5 anos. Por isso pode se dar, então, a extinção do crédito tributário pelo meio tácito ou pelo meio expresso, conforme a gente já viu no lançamento por homologação. Beleza? Então esses são alguns exemplos que a gente tem aqui de formas de extinção do crédito tributário através de uma lei federal que autoriza a compensação, certo? Só um detalhinho, a legislação, quando foi criada a Super-Receita, incluiu então os débitos, os créditos da Receita Federal, os tributos administrados pela Receita Federal, junto com os tributos administrados pelo INSS. Por mais que internamente eles tenham uma certa separação, esses tributos são todos eles administrados pela Receita Federal. E aí você consegue um crédito via judicial de uma ação, autorizando você a compensar e aí utilizando a própria legislação, com qualquer tributo administrado pela Receita Federal. E aí você tem uma ressalva na legislação que fala qualquer tributo administrado pela Receita Federal, menos aqueles que eram administrados pela INSS. Esse termo, essa prescrição, essa norma, esse artigo, ele foi julgado inconstitucional. Por que foi julgado inconstitucional? Porque estou limitando o direito de crédito do contribuinte a simplesmente compensar aquilo que a Receita quer. Tá? Então foi julgado inconstitucional porque não tem fundamento legal essa negativa. Se todos os tributos que eram administrados pelo INSS hoje são administrados pela Receita Federal, a chamada Super-Receita, não há justificativa para eu fazer essa ressalva. Então há autorização sim de se fazer a compensação de tributos, mesmo aqueles administrados pela própria Receita Federal, pelo próprio INSS, tá? Que é administrado pelo INSS, beleza? Então aqui são as formas que eu tenho de fazer a compensação e os exemplos que eu tenho de legislação. Portanto, a compensação em direito tributário é permitida? Sim. É forma de extinção do crédito tributário? Sim. Mas desde que eu tenha uma lei específica para tanto. Beleza? Um detalhe, pessoal, eu já vi cair na prova da ordem isso, e aí tomem muito cuidado, porque às vezes falta um pouco de de criatividade na hora de criar as questões e acaba colocando uma questão como essa. Então, por falta de tomar um certo cuidado na leitura das normas, na leitura das leis, e tomar um certo cuidado das leis que foram revogadas, e aí eu me refiro ao próprio Código Civil, o artigo que foi revogado, a gente acaba errando a questão. Por quê? Imagina o seguinte, a gente sabe que matérias gerais sobre direito tributário só podem ser reguladas por lei complementar. É a prescrição que tem no artigo 146. E extinção do crédito tributário se perfaz numa das maneiras que eu tenho de matérias gerais sobre direito tributário. Portanto, só pode ser regulado por lei complementar. E aí vem uma perguntinha no seguinte sentido. Existia no Código Civil prescrição sobre compensação de tributos? E aí você fazendo uma leitura da Constituição, aprofundamento do Código Tributário Nacional, aprofundamento do Código Civil, olha por todo esse perfil e fala o seguinte, não teria por quê. Código Civil, a Lei 10.404, 2002, que entrou em vigor em 2003, tá? É uma lei ordinária. Sendo ela uma lei ordinária, não poderia trazer prescrições referentes à extinção do crédito tributário, mais especificamente, compensação de tributos. Porém, teve a possibilidade de você ter um artigo lá no passado, logo que entrou em vigor, verificaram essa incoerência e praticamente nem um mês e pouquinho da entrada em vigor do Código Civil, veio a Lei 10.677, tá, de 2003, revogando justamente esse artigo, que é o artigo 374 do Código Civil. Esse artigo foi revogado porque ele previa a possibilidade de compensação de tributos. Mas você fala, mas qual é o problema de ter no Código Civil uma forma de compensação de tributos? Se no Código Tributário já prevê, então não teria incoerência nenhuma, porque o Código Tributário já fala, e aí eu preciso de uma lei específica para tanto. O problema é que essa compensação autorizada no Código Civil previa o quê? Os tributos podem ser compensados com as mesmas regras que eu tenho no direito civil. Ou seja,
autorizou ali a compensação sem lei específica. Como a gente faz no direito civil? Se eu tenho um crédito e tenho um débito para a pessoa, eu pago para ele a diferença, tá? E eu não preciso nem sequer esperar ele autorizar a fazer compensação. Se ele tem uma dívida comigo e eu tenho uma dívida com ele, eu compenso o valor e pago a diferença. Ah, mas eu não queria que fosse assim. Não tem problema. Eu sou credor, você é credor. Império da igualdade. No direito civil se impera a igualdade. Portanto, não posso dar a ele o direito de escolher pagar ou não o que deve para mim. Se eu devo para ele e ao mesmo tempo sou credor dele, faço a compensação, sem a necessidade de ter autorização dele. Isso acontecia também no direito tributário. Poderia acontecer também no direito tributário. Por isso é que foi revogado. Por quê? Havia uma prescrição no Código Civil de uma forma de extinção do crédito tributário por meio da compensação sem a necessidade de lei específica, contrariando totalmente o que tem de previsão nas matérias de direito tributário. Portanto, foi revogado esse artigo justamente para não trazer problema. Agora, cai em prova? Já vi cair. E quando cai, acaba pegando o aluno desprevenido, o candidato desprevenido, justamente porque você não imaginava que lá em 2003 foi alterado através de uma lei para revogar um artigo do Código Civil que previa a compensação de tributos. Beleza? Bom, para a gente finalizar a parte de compensação, eu quero tratar com vocês aqui 3 súmulas de extrema relevância em matéria de compensação tributária. Essas súmulas, a 212 principalmente aqui, hoje ela já tem previsão, já tem prescrição expressa, tanto no Código Civil, de acordo com a sua interpretação, tá? Como também na Lei do Mandado de Segurança, a 12.016, beleza? O que fala essa súmula 212? Anotem aí. Súmula 212. A compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou por meio liminar, cautelar ou antecipatório. O que quer dizer isso? Eu não posso entrar com uma ação ordinária, uma ação de mandado de segurança, um mandado de segurança e nessas ações requerer a liminar para fins de compensação de tributo, coisa que era muito comum no passado. Se entrava então com um mandado de segurança, requerendo lá o reconhecimento do direito a um crédito, mas já pedia compensação, alegando que, olha, se não tiver o direito de compensação, a empresa vai ter um prejuízo irreparável, porque no final da ação, se tiver o direito, pode ser que tenha quebrado já, tá? Ao passo que é um indivíduo frente à coletividade, e é nesse sentido que eu não posso fazer o pedido de liminar, não posso fazer o pedido de liminar, não pode ser concedido pelo judiciário essa liminar para compensação. Por quê? Porque essa liminar concedida para que eu possa fazer compensação, no final do processo pode trazer prejuízo para a administração pública. Por quê? Pode ser que eu não tenha esse crédito, tá? Essa análise liminar que é feita é perfunctório, é muito superficial. Então o juiz não analisa todos os documentos. Até mesmo porque um processo tributário para repetição de indébito, você junta documentação, o que não é muito necessário hoje, tá? Se eu quero só reconhecimento da compensação, eu posso juntar depois para liquidar a sentença ou administrativamente juntar o meu crédito, eu quero só reconhecer. Então a posição do STJ hoje é que não há necessidade de juntar os documentos já com a inicial para provar que você tem direito àquele crédito, tá? Porque eu quero só reconhecimento do direito, beleza? Mas é comum você entrar com todos os documentos. E aí você imagina, documentação de pagamento mensal de tributos dos últimos 5 anos. Quanto documento não vai nisso? E você acha que o juiz vai analisar documento por documento em 24 horas para conceder a liminar? Não vai. Ah, mas ele está dando liminar em 15 dias. Mesmo assim, se demora 10 anos para analisar todo um processo, você acha que em 15 dias ele vai conseguir analisar todos os documentos e falar, não, realmente, você tem direito a esse crédito. Mesmo porque o juiz não é contador. E nem é obrigado a ser contador, tá? Ele teria que mandar para um contador judicial para que seja estabelecido aqueles valores, beleza? Então, por isso, o prejuízo para a administração pública, caso esse crédito não exista, ou caso não seja aquele valor, é muito grande. Ah, mas ela pode cobrar via execução, pode fazer um monte de cobrança. E se a empresa quebra? E se a empresa não existe mais? Por conta disso, prevalece o quê? O direito público sobre o particular. Então, prevalece a coletividade em cima do individual. Por isso, então, que essa súmula 212, ela prevê a impossibilidade da concessão de liminar para compensação de tributos. Beleza? Agora, no mesmo sentido, hoje o Código de Processo Civil já prevê essa possibilidade. Não pode ser concedido liminar, ou tutela, ou cautelar, para fins de compensação de tributos. E o próprio Lei do Mandado de Segurança, 2016, também tem essa previsão expressa. Essa súmula veio antes dessas normas. E essas normas que vieram posteriormente já vieram com essa previsão. Então hoje não se cabe liminar para compensação de tributos, seja por conta da súmula 212, seja por conta da própria legislação que já tem essa previsão. Beleza?
Em seguida, veio a súmula 213, que na mesma toada do 212 também se refere ao mandado de segurança, só que era um pouco diferente. Ela fala o quê? O mandado de segurança constitui a ação adequada para a declaração de direito à compensação. Então, nesse ponto, a 213 aqui, ela deixa claro, eu posso entrar com mandado de segurança para reconhecer o meu direito à compensação. Em que sentido? Existe uma legislação tributária que permite a compensação. Existe lá um Código Tributário, então, que tem a sua previsão no artigo 170. Existe a legislação especial que prevê as formas de compensação. Eu faço o requerimento, então, de compensação e a administração pública nega. Tá? Nesse caso, eu posso, então, entrar com mandado de segurança para que seja reconhecido esse meu direito à compensação. Beleza? É nesse ponto, então, que o STJ entende que não há necessidade de juntar os documentos para comprovar o crédito de início no processo. Porque o objeto dele não é a aceitação do crédito em si, reconhecimento de um montante em si, e sim o reconhecimento que eu tenho para a compensação. E aí eu vou fazer a compensação via administrativa. Por quê? O juiz não pode dar ali ao contribuinte a autorização para compensar e ele mesmo já realizar a compensação. Quem realiza a compensação é a própria administração pública. Ele dá uma ordem para que a administração pública realize a compensação. Mas esse ato é típico da administração pública. Só ela pode fazer. Portanto, aqui ele está reconhecendo, por meio do mandado de segurança, o direito à compensação. Beleza? Então, aqui é um meio, o mandado de segurança, que pode ser utilizado para reconhecimento da compensação. Agora, um pouco diferente, mas também em relação ao mandado de segurança, vem a súmula 460. Essa súmula 460 é muito importante para a sua interpretação. Por quê? Ela fala o seguinte: é incabível o mandado de segurança para convalidar compensação tributária realizada pelo contribuinte. O mandado de segurança pode reconhecer meu direito de compensação, mas não pode convalidar a compensação? Qual a diferença disso? A diferença é a seguinte: a primeira, eu tento fazer compensação, o fisco não autoriza. Então eu entro com mandado de segurança para que seja reconhecido o meu direito à compensação. Reconheceu? Vou até a administração então com a ordem judicial e realizo a compensação. Beleza? A 460 fala um pouco diferente. Eu já realizei a compensação. É aquela compensação que você realiza com tributos administrados pela Receita Federal, qualquer tributo, e eu tenho lá depois a homologação pelo fisco. E aí, já fiz a compensação e o fisco glosou, o fisco não aceitou, o fisco não disponibilizou a extinção do crédito tributário com a compensação que eu realizei. Aí eu entro com o mandado de segurança para quê? Para que convalide aquela compensação que foi feita. Ou seja, o mandado de segurança, como qualquer outra ação, não pode ser admitido como forma de convalidar algo que já foi feito pelo contribuinte. No caso aqui, eu não posso ter mandado de segurança para convalidar, para validar aquela compensação que ele fez via administrativa. Eu posso só reconhecer o seu direito, mas não posso convalidar. E por que veio nesse sentido? Porque quando o fisco glosa a compensação realizada pelo contribuinte, essa glosa já vem com a intimação de pagamento de um valor. Porque você compensou um valor que é indevido, ele glosou esse valor e vem te cobrando agora o valor do tributo, juros e multa. Nesse caso, eu tenho um débito tributário já constituído, eu quero anulá-lo. Portanto, a ação cabível era uma ação ordinária para anular essa cobrança e não mandado de segurança para que convalide aquele ato que foi feito e, consequentemente, extinga o crédito tributário, beleza? Então, o mandado de segurança não é o meio viável para convalidar compensação realizada pelo contribuinte. A não ser que você tenha ali algum ato de ilegalidade, alguma ofensa a direito líquido e certo, que você queira ali que reconheça esse direito líquido e certo e, consequentemente, venha lá ter extinção do crédito pela convalidação. Mas entrar com pedido para convalidar aquilo que já foi realizado como meio de proteger direito líquido e certo do contribuinte não é viável, beleza? Bom, então de compensação que a gente tinha, a gente finalizou aqui. Então já vimos lá as formas que eu tenho de compensação, posso compensar os tributos, tenho lá a possibilidade de compensação, porém a compensação só pode ser autorizada por lei específica e só pode ser realizada pelo fisco. Detalhe, tem uma prescrição que é muito utilizada em matéria tributária, que é o quê? Eu posso até ganhar decisão liminar, posso até ganhar
decisão em sentença, posso até ganhar decisão em acórdão, tá? Mas enquanto não houver o trânsito em julgado de decisão judicial, não há possibilidade de fazer a compensação de tributos. Então, enquanto houver um recurso, seja ele qual for, não transitou em julgado ainda aquela decisão. Portanto, não cabe se fazer então a compensação tributária, beleza? Então, se tiver um processo e ainda pendente de recurso, eu não posso fazer a compensação tributária, somente posso fazer depois de transitar em julgado. Isso é prescrição que está previsto no artigo 170A do Código Tributário Nacional, que é o último ponto que a gente tem sobre compensação. Beleza, pessoal?